A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o poder do Senhor estava com ele para curar. Em Lucas capítulo 5, verso 18 em diante está escrito: Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. A palavra de Deus constantemente nos surpreende com seus detalhes. O tema desta mensagem está baseado em um destes detalhes, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Em outras palavras, o poder não vinha direto de Jesus, mas do Espírito Santo pela unção de Deus Pai. E isso é impressionante. Mas voltemos ao texto. A palavra de Deus nos mostra uma situação triste de um homem que estava paralítico há muito tempo, e esta doença tinha vindo devido não a um acidente, mas a um pecado. Não se sabe o motivo, se era ou não de nascença, pois o pecado podia ser de seus pais, mas sabemos que aquele homem teve amigos que não o abandonaram, mesmo na pior das situações. Eles estavam dispostos a fazer de tudo para que aquele pobre homem fosse curado. Precisamos de pessoas assim nos dias de hoje. Pessoas que não desistam de ajudar a quem necessita. Pessoas que estejam dispostas a ir até a última milha para conseguir ajudar a um necessitado. O que surpreende também nesta passagem é a fé que eles tinham. Vejo que mesmo com todas as dificuldades de carregar um paralítico em seu leito, dificuldades para chegar perto de Jesus, dificuldades para atravessar a multidão, ainda assim não desistiram e para o telhado subiram com o objetivo de ver aquele pobre homem curado. Um dos outros pontos interessantes no texto é que eles sabiam que se aquele homem chegasse a Jesus, seria curado. Isso é fé. Você precisa ter essa convicção de que Deus pode fazer o que Ele prometeu que pode. No mundo de hoje existem muitos prometendo, mas poucos conseguindo cumprir o que prometeram. Era a casa de Pedro. Jesus está lá dentro e imaginem a cena. As casas daqueles dias eram cobertas com uma espécie de palha e recoberta várias vezes para não entrar água. As casas da antiga Palestina tinham também uma pequena abertura no telhado, pois era comum espalhar trigo e outros cereais na eira para que o vento carregasse a palha, limpando o grão. Também era costume manter uma escada fixa ou móvel ao lado de fora para possibilitar a subida ao telhado. Não sabemos se foi fácil ou não retirar o telhado ou parte dele naquele dia, mas uma coisa nós sabemos: aqueles homens tinham fé em Jesus e amor por aquele pobre homem que precisava de cura. Duas coisas extremamente importantes: fé e amor. A fé remove montanhas e o amor ultrapassa limites. Duas forças tremendas estavam atuando ali: a fé e o amor, diante de um Deus poderoso manifesto em Jesus, que sabia da dura realidade daquela doença destruidora da vida naquele homem. Agora pense nessas quatro forças atuando: a fé, o amor na vida daqueles quatro homens, o poder de Deus na vida de Jesus e a enfermidade que estava naquele paralítico. Quatro fortes presenças estão no mesmo lugar e apenas uma resposta daquele que tem o poder e pode falar com autoridade, o nosso Senhor. Ele olha para o paralítico e diz: Perdoados estão os teus pecados. Estas palavras informam três coisas importantes. Primeiro, que aquela doença veio devido a um pecado. Segundo, que há doenças que vêm por causa do pecado. E terceiro, que Jesus tem o poder de perdoar pecados.
Os fariseus ardorosos, defensores da lei, se levantaram contra Jesus e o acusaram de blasfêmia. Jesus conhecia os corações maus daqueles homens religiosos que somente se interessavam por aquilo que lhes trazia satisfação pessoal e não pela necessidade alheia. E então ele diz: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que imediatamente aquele pobre homem paralítico se levantou de seu leito e foi para a sua casa, glorificando a Deus. A multidão ficou extasiada, dizendo: vimos prodígios hoje. E os fariseus ficaram em silêncio, pois nada podiam fazer diante da realidade que estava na frente dos seus olhos. Lembro-me há muitos anos atrás, quando pela primeira vez, tinha 12 anos de idade, vi um paralítico andar em uma cruzada evangelística na minha cidade. Nunca mais esqueci. Vi outras vezes desde então, e aquela tinha sido a primeira. Milagres acontecem. Deus é um Deus de milagres. Nunca duvide do que Ele pode fazer, porque Ele nos surpreende com seu amor. Há muitos que querem perdoar pecados e serem mediadores entre Deus e os homens. Mas eu sei na minha alma, eu sei no meu espírito, que em todo este mundo, com mais de 7 bilhões de pessoas, só tem apenas um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Ele é o único mediador que pode perdoar pecados, nenhum outro senão Jesus. O Papa pode fazer muitas coisas, mas ele não é mediador entre Deus e os homens. Os padres podem ter seus confessionários, mas eles não são mediadores. A Bíblia declara em Hebreus que há somente um mediador, e este é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Os milagres vêm de corações necessitados por Deus. E muitas vezes esses corações estão prontos a fazer com que mais vidas venham a ver o poder de Deus. Interessante isso. Aqueles homens ficaram tão alegres quanto aquele paralítico que recebeu a cura. É como se eles recebessem o milagre também. Levaram para ele ser curado e eles foram grandemente abençoados. A bênção de Deus não é apenas para quem a recebe diretamente, neste caso o paralítico, mas também para aqueles que ajudaram de alguma forma, como foi os 4 homens que abriram o telhado e desceram o leito naquele dia. Mas ela vai mais longe, ela se espalha, a bênção de Deus se espalha para outros também ficarem alegres e serem abençoados. E tenho certeza que aquela família daquele pobre homem também foi abençoada. As bênçãos de Deus não têm limites. Quando você é abençoado, muitos outros também o serão. Quero que você guarde isso no teu coração. Quando alguém tem fé, ele não vê obstáculos, mas vê possibilidades. Quando alguém tem amor, ele não mede esforços, mas luta a favor do outro. E quando alguém encontra com Jesus, encontra com a resposta para tudo o que precisa. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Deus.